Bom, pessoal, dando continuidade aí na segunda videoaula em relação à análise aí de dados e elaboração de tabelas, dos resultados que foram coletados. Voltando aqui, vamos entender um pouco então esse cabeçalho, como é que funciona isso daqui. A gente já discutiu sobre as perguntas, a gente já viu quais eram os que responderam, já deu uma passada aqui nas respostas. Então percebam, só analisando, aqui nós já temos 60 respostas dos que foram aplicados. Se eu clicar aqui, ó, aceitando respostas, percebam que está aberto. Se eu bloquear, ó, não está aceitando respostas. Então, mensagem para os participantes. Então, a gente pode colocar: esse formulário já se encerrou. Então, às vezes, mais algum aluno tenta responder, a gente coloca aqui, ó, que esse formulário ele já se encerrou. Então, percebam que isso é bom porque não vai continuar aparecendo respostas influenciando, interferindo nas nossas análises. Então, já temos as 60 respostas que a gente quer, travou o questionário, todo mundo que tentar lá o QR Code novamente para tentar responder vai ver que não aceita mais, não vai conseguir mais responder e ainda gera. Esse questionário já se encerrou. Posso até colocar aqui, muito obrigado. Só para mostrar uma educação aí, ó. Muito obrigado, tá lá. Então percebam, ó, que isso já apareceu e a gente já conseguiu resolver isso daqui. Beleza, depois disso, quando eu clico aqui nesses três pontinhos, receber notificações por e-mail para novas respostas. Então vamos supor que a gente quer que cada um que responda a gente recebe a notificação no nosso e-mail, para não ter que ficar abrindo o questionário. A gente pode. Selecionar o destino das respostas. Se a gente quer que envie para algum outro arquivo, se a gente quer separar isso numa outra pasta, a gente pode selecionar. Fazer o download das respostas. Percebam que ele está colocando a extensão .csv. O que é isso, pessoal? Esse .csv nada mais é do que um formulário contínuo. Então ele vai transformar isso numa planilha e a gente consegue às vezes abrir isso num outro texto, num outro arquivo, que não é o nosso caso. Depois, imprimir todas as respostas. Então, aquilo que a gente repassou, a gente pode pedir, se for o caso, para imprimir. Ou, se a gente quiser excluir todas as respostas, esse questionário aqui, eu vou aplicar ele novamente. E para que a gente não tenha influência anterior, a gente pode vir aqui zerar todas as respostas dele. Então, essas são as opções que a gente tem aí do questionário. Mas o que vai servir para a gente, ó, é isso daqui. Link para o aplicativo Planilhas. Ou seja, qual que é a ideia nossa? É criar uma planilha. Então, quando eu clico aqui, ele coloca assim, selecionar nova planilha ou alguma planilha já existente. No meu caso, eu vou criar uma nova planilha, tá? E vou colocar criar. O que ele vai fazer? Automaticamente, ó, ele já vai abrir uma planilha do Excel para a gente com todas as respostas que a gente tem. Então, percebam que todo mundo que respondeu, então se a gente vier aqui, ó, a gente vai ver que tem as nossas 60 respostas. Mas está aparecendo 61 aqui. É que a primeira aqui é o cabeçalho. Quais eram as perguntas? Então percebam, carimbo de data e hora. Então olha só que interessante, pessoal. Aqui aparece o momento, a hora que cada um respondeu. Então percebam, ó, o que a gente conversou, que até conversei com vocês na sala, que até hoje pela manhã a gente tinha só 14 respostas. Percebam que a hora que eu saí da sala de vocês e fui passando de sala em sala, ó, 11, meio-dia, até as 14h50, quando teve aluno que falou que ia responder em casa, ó, todo mundo, a maioria dos alunos já respondeu o questionário para a gente. Então percebam que aqui a gente consegue ter uma noção da data e a hora que a pessoa respondeu. E por que isso é interessante? Por exemplo, essa primeira questão aqui, ó, do dia 24, foi quando a gente testou o questionário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa questão, eu vou excluir essa linha. Por quê? Porque esse aqui foi só um teste que a gente fez para não influenciar naquilo que eu estou colocando. Essa do dia 4 foi o dia que eu respondi para a gente fazer o teste com a Cíntia. Então, também vou excluir. Percebam? Mas você está excluindo resposta. Não, é que dia 6 foi o dia que vocês apresentaram isso nas salas. Ó. Dia 6 algumas pessoas responderam e depois hoje as pessoas terminaram de responder. Então a gente faz isso para quê? Para que essas respostas que a gente colocou como teste, elas não influenciem no desenvolvimento do questionário, certo? Então depois vamos seguir aqui. Percebam que aparecem todas as respostas, ó, carimbo, data e hora, qual sua idade, o que você gosta de fazer no seu tempo livre. Lembra que a gente tinha mais de uma opção? Então aqui primeiro colocou tocar um instrumento, o segundo colocou sair e ficar com a família. Quando ele joga aqui na planilha do Excel, para cada item que a gente selecionou, o que acontece? Ele coloca vírgula. Então percebam, ó, esse daqui colocou 3.
ficar no celular, sair e praticar esportes. Então a gente consegue identificar, ó, ler, ficar no celular, sair, ir para a igreja e ficar com a família. Então percebam que aqui tem 5 respostas. Então, como não era limitado, cada um podia fazer o que quisesse. Grande parte respondeu um só, tem gente que respondeu 2, 3. A pessoa poderia responder quantas ela quisesse. No mesmo jeito, aqui na outra questão, sobre o gênero de filme favorito e depois sobre o gênero musical. Depois aqui, redes sociais, a mesma coisa. E depois qual o esporte preferido, ó. Percebam que daí a gente tem um só. É o único que pratico também, daí a pessoa foi onde ela colocou outros lá. Então, percebam que a gente tem aqui algumas opções. Teve gente que deixou em branco, então não sei se essa questão ela era obrigatória. Lembra que eu falei a respeito de bocha? Ó? Então teve gente que colocou bocha. Então percebam que aqui não era obrigatório a pessoa responder, então teve lugar em branco. Depois teve gente que colocou algumas outras coisas, natação e karatê, porque a pessoa poderia, além de tudo, explicar. Depois, o que você mais gosta, aqui estão as respostas. É o que você menos gosta, as respostas estão aqui. Qual é a parte mais difícil na sua vida no momento? Então percebam, escolar, nenhuma, escolar, familiar, emocional. Então percebam que a pessoa que ela pode colocar bastante, ó, pessoal, familiar, amorosa, amizade, emocional. Então, cada um colocou da maneira que quis. Tem alguns que colocaram não sei, nenhuma. Do mesmo jeito, o que faz se sentir melhor. Então, pescar, praticar esporte. Aqui também foram colocadas várias possibilidades. Se você já sofreu algum tipo de bullying, sim, não e talvez. Se você já praticou, vocês perceberam, pessoal, que isso daqui são as respostas. Então, por exemplo, essa linha 2 aqui, esse aluno de 15 a 16 anos, ele toca algum instrumento, gosta de romance, sertanejo, usa o Instagram, pratica badminton, o que mais gosta é o cabelo, o que menos gosta é o pé, está com dificuldade na escola, gosta de pescar, já sofreu bullying, diz que nunca praticou, já sofreu, provocou agressão, não. Então percebam que a gente não tem informação, a gente não sabe quem é, mas a gente consegue, a partir daí, ter uma noção das respostas das pessoas. Então percebam que essa planilha que a gente gerou, essa planilha ela serve para isso, para que a gente consiga identificar cada uma das respostas. É claro que a pessoa não colocou o nome, mas depois a gente tabular essas informações de alguma forma. Como a gente vai fazer para tabular essas informações? Então é isso que nós vamos discutir daqui a pouco em relação a isso. Certo? Então esse segundo vídeo também já vou parar por aqui. Daqui a pouco a gente volta para verificar como criar filtros e trabalhar um pouco mais sobre isso. Então até já, pessoal.